Na terra de Uz viveu um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evitava o mal. Jó era abençoado com riquezas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha uma grande família, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto, isto é, sacrifício totalmente queimado em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Sua vida era marcada por prosperidade, paz e uma profunda devoção a Deus. Certo dia, nos bastidores celestiais, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. Uma conversa intrigante ocorria entre Deus e Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás questionou a lealdade de Jó, sugerindo que ele servia a Deus apenas por causa das bênçãos recebidas. Deus, confiante na fidelidade de Jó, permitiu que Satanás tocasse em sua vida, com a condição de não tirar-lhe a vida. Assim, começou uma série de desafios para Jó. Em um dia, mensageiros chegaram trazendo notícias devastadoras. Seus rebanhos foram saqueados, seus servos foram mortos e suas riquezas desapareceram. Os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Antes que pudesse absorver a magnitude das perdas, outra tragédia se abateu sobre Jó. Os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Mesmo diante dessas adversidades, Jó não culpou a Deus. Em um ato de adoração e submissão, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se em terra, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos,
e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. A situação de Jó não melhorou. Satanás, insatisfeito, argumentou que Jó não manteria sua integridade se sua saúde fosse afetada. Deus permitiu que Satanás afligisse o corpo de Jó, cobrindo-o de feridas dolorosas. Jó, agora sentado em cinza e com um caco de cerâmica em mãos, raspava suas feridas. A mulher dele lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Certo momento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. Quando o viram, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Os 3 se sentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida. Os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Nesse discurso de Jó, reflete sua profunda angústia diante do sofrimento e da injustiça percebida em sua própria vida. O lamento de Jó é marcado por uma série de maldições e questionamentos sobre a existência, vida e morte. À medida que o sofrimento persistia, os amigos de Jó começaram a sugerir que Jó devia ter cometido pecados para merecer tal punição divina. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Elifaz questiona Jó sobre a validade de seu sofrimento, sugerindo que apenas aqueles que praticam o mal colherão consequências adversas. Ele levanta a ideia de que, se Jó está enfrentando adversidades, isso pode ser resultado de ações erradas, indo contra a compreensão tradicional de que o justo seria recompensado. Um homem desesperado deve receber a compaixão do seu amigo, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Em sua angústia, Jó apela à empatia de seus amigos. Ele reconhece a mudança na atitude deles, acusando-o mesmo sem causa aparente, e pede compaixão diante da sua condição desesperadora. O apelo à compaixão é um grito por entendimento, uma solicitação de apoio emocional, pois Jó sente que sua situação é incompreendida. Além disso, Jó questiona a validade das palavras dos seus amigos, desafiando-os a refletir sobre a verdade e a relevância de suas observações. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Jó tece críticas de seus amigos. Ele desafia a validade de suas correções, sugerindo que suas palavras são como vento, incapazes de oferecer consolo ou compreensão genuína diante do seu sofrimento. Jó procura sinceridade e honestidade em suas interações, buscando uma compreensão mais profunda da sua situação. Jó, firme em sua convicção de inocência,
defendeu-se contra as acusações de seus amigos. Ele expressou seu desejo de encontrar Deus e entender o motivo de seu sofrimento. A atmosfera de debate e discussão continuou, trazendo à tona questões filosóficas sobre a justiça divina e o propósito do sofrimento humano. No ponto culminante da narrativa, Deus falou por meio de um redemoinho que desceu do céu. Ele questionou Jó, relembrando a grandiosidade de sua criação e sua soberania sobre todas as coisas. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus questiona a sabedoria de Jó, destacando a limitação do entendimento humano diante do plano divino. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus lembra a Jó de sua autoridade na criação, questionando onde ele estava quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra. Quem represou o mar pondo-lhe portas? Deus demonstra controle sobre elementos naturais, como o mar, estabelecendo limites e controlando suas características. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Deus questiona se Jó compreende a origem e o controle sobre a luz e as trevas, elementos fundamentais da criação. Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Deus desafia Jó sobre seu conhecimento da vastidão da terra e sua compreensão dos fenômenos meteorológicos. Quem é que abre um canal para a chuva torrencial? Deus destaca sua habilidade de controlar fenômenos naturais, como a chuva, para sustentar a vida na terra. Você pode amarrar as cadeias das Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Deus desafia Jó com questões astronômicas, demonstrando sua soberania sobre as estrelas e constelações. Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus? Deus ressalta sua sabedoria na provisão para as criaturas, revelando seu cuidado na natureza. Esse discurso divino destaca a incompreensibilidade dos caminhos de Deus para a mente humana e ressalta a soberania divina sobre a criação. É uma poderosa afirmação da grandeza de Deus e uma chamada à humildade diante da complexidade do universo. Jó, ao perceber a magnitude de Deus, humildemente reconheceu sua limitação e arrependeu-se em cinza e pó. Deus, ao final, repreendeu os amigos de Jó por suas palavras insensatas e injustas. Ele ordenou que Jó orasse por eles para que fossem perdoados. Após essa oração, Deus restaurou a prosperidade de Jó. Ele viveu para ver 4 gerações de sua descendência e experimentou a graça divina em abundância. A história de Jó é um testemunho da perseverança da fé diante das provações. Sua jornada nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, a confiança em Deus é a luz que guia o caminho. A experiência de Jó nos ensina sobre a natureza da fé, da paciência e da restauração divina. Ele é um exemplo de resistência e confiança, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. A Bíblia é um tesouro de sabedoria e ensinamentos, e a história de Jó é um dos relatos mais marcantes. Ao explorar a Bíblia, encontramos não apenas as palavras inspiradoras da história, mas também uma compreensão mais profunda do propósito divino e da jornada espiritual de Jó. As lições que podemos aprender com sua história são atemporais e oferecem orientação em momentos desafiadores. Para não perder nenhum conteúdo inspirador como este, clique no botão de inscrição logo abaixo do vídeo. Ao se inscrever, você se torna parte de nossa comunidade, contribuindo para a disseminação de mensagens positivas e edificantes. Queremos criar mais conteúdos que impactem positivamente sua vida e a de muitos outros. Não deixe de buscar na Bíblia a história detalhada de Jó. Deixe que as palavras inspiradoras desse relato transformem sua perspectiva sobre as adversidades da vida. Ao se inscrever no nosso canal,
você não apenas investe em seu próprio desenvolvimento espiritual, mas também se torna parte de uma comunidade que busca inspiração e compreensão nas mensagens atemporais da Bíblia. Aproveite o conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares, e juntos vamos explorar as riquezas da Palavra de Deus. Se inscreva agora e embarque nessa jornada de descobertas espirituais conosco. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e por contribuir para a difusão de mensagens significativas. Até o próximo vídeo.